Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é um prazer gravar para você mais essa aula nossa de revisão para o Enem 2019. Nós estamos gravando a nossa segunda aula de Fisicoquímica, já gravamos e publicamos 2 aulas de revisão de Orgânica, estamos agora na nossa segunda aula de Fisicoquímica. Já foi gravada Eletroquímica, essa é uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre Termoquímica, então nós iremos resolver 5 questõezinhas de Termoquímica nessa aula, beleza? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula, onde nós iremos começar aqui pela questão 6, que é o Enem 2018, é a nossa primeira questão de termoquímica. Está falando assim, ó. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dessa energia é disponibilizada para atividade muscular. Então essa reação como um todo libera 2.800 kJ. Desses 2.800, 40% é utilizado para atividade muscular. Ele está querendo saber assim, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Esses menos 2.800 kJ, eles equivalem a 100% da energia liberada. Como a gente quer apenas saber a quantidade que vai para a atividade muscular, a gente vai calcular 40% desse valor, que é o de 2.800, tá certo? Então, quanto que é 40% de 2.800, né? A gente vai ter aí um valor igual a 1.120 kJ. Então, 1.120 kJ. Então, a liberação de 1.120 kJ é exclusivamente usada para atividade muscular. Aqui a gente está falando de 1 mol de glicose, tá certo? Quanto que tem, qual é a massa que tem dentro de 1 mol de glicose? Então a gente tem 6 carbonos, cada carbono pesa 12. A gente tem 12 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1 grama. Cada mol de hidrogênio pesa 1 grama, lembra disso? E a gente tem 6 oxigênios, cada mol de oxigênio pesa 16 gramas. Aqui a gente vai ter 72 mais 12 mais 5 vezes 16 dá 80, com 16, 96. Aqui a gente tem 240, vai 1, 10, 11, 18. Então a gente tem 180 gramas, que equivale aí a 1 mol de glicose. Então pensa com o tio aqui, ó. 1 mol de glicose, que são 180 gramas, liberam menos 1.120 kJ para atividade muscular. Ele quer saber 1 grama de glicose, né? Então, 1 grama de glicose vai liberar Y. E aí a gente vai ter que fazer 1.120 dividido por 180 e a gente vai chegar num número igual a 6,22222, ou 6,2 kJ, quando eu penso em 40% da atividade muscular e 1 grama da glicose. Então a gente vai diretão aqui na alternativa A de amor, e aí é só sucesso nessa primeira questão de termoquímica, beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa segunda questão de termoquímica. Essa é uma questão bem interessante porque envolve muito raciocínio, nada muito complexo, porém muito raciocínio. Olha lá. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Está dando a densidade e o calor de combustão do etanol, a densidade e o calor de combustão da gasolina. Ele quer saber o volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta. Bom, então vamos pensar comigo aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ajeitar essas duas densidades aqui. A densidade do álcool é 0,8 grama por ml, a gente pode considerar 800 gramas por litro. 0,8 gramas por ml de gasolina, a gente pode considerar 700 gramas por litro. Ah, não entendi o que você fez. Olha só, então vamos pensar aqui para a gasolina, tá? Eu vou mostrar o que eu fiz para a gasolina e o que eu fiz foi a mesma coisa para o etanol. Gasolina é 0,7 gramas para 1 ml, não é? Quantos ml tem 1 litro? 1000 ml, certo?
Então, qual vai ser a massa desses 1000 ml? 700 gramas. Por isso que eu posso colocar 700 gramas por litro aqui. Beleza? Então, vamos lá, crianças. Primeira coisa que eu vou pensar. Bom, eu tenho dados da gasolina, né? Se eu sei que a densidade da gasolina é 700 gramas para cada 1 litro, eu consigo calcular a massa de gasolina que eu gastei nesse meu percurso. Porque como eu usei 40 litros de gasolina, eu vou ter que fazer 700 vezes 40, né? 7 vezes 4 dá 28, eu tenho 3 zeros aqui, então vai dar 28 mil gramas, tá certo? Então se gastou no percurso 28 mil gramas de gasolina. O que é que a gente sabe, né? Já que a gente gastou aqui 28 mil gramas de gasolina, o que é que a gente sabe quando a gente pega essa massa de gasolina? A gente sabe que para cada 1 grama de gasolina, o calor de combustão é de menos 10. Então o que a gente sabe? Que é liberado menos 10 quilocalorias para cada 1 grama de gasolina. Como a gente rodou aqui 28 mil gramas, como a gente gastou, né, 28 mil gramas de gasolina, então a gente vai ter gasto uma energia, a gente vai ter gerado, vai ter liberado uma energia da ordem de 280 mil quilocalorias, tá certo? Isso tudo para a gasolina. Agora, ele quer saber para o etanol. Então, o que a gente sabe aqui pensando no etanol? Eu vou transformar essa energia em massa. Eu vou ver quanto que equivale, porque assim, 28 mil gramas de gasolina equivale a 280 mil quilocalorias. Como ele falou que a energia, o consumo de energia, tanto na ida como na volta foi igual, então agora a gente vai começar a fazer o caminho de volta para o etanol. O que eu sei? Que o etanol tem menos 6 quilocalorias para cada 1 grama de etanol. Se eu quisesse gastar os 280 mil quilocalorias, qual é a massa de etanol que eu iria precisar? Então aí é só a gente pegar os 280 mil e dividir por 6. Você vai chegar aí em 46.666. 46.666 gramas de etanol, certo? Só que eu estou falando aqui em massa de etanol. E o exercício quer a resposta em litros de etanol. Então, ó, você concorda? Que eu saí de massa, eu saí de litro e cheguei em massa, saí de massa cheguei em energia. Saí de energia, cheguei em massa, saí de massa, chego em litros. Eu vou fazer o caminho exatamente oposto para o etanol. Eu sei que para cada 800 gramas de etanol equivale a 1 litro. 46.666 gramas de etanol equivale a quantos litros? Eu estou usando as letras X, Y, Z e W. Então eu vou pegar esses 46.666 e dividir por 800 e vou chegar num valor aí de aproximadamente 58,3 litros, que a gente pode aproximar para 58 litros e achar aqui a alternativa D de dado como resposta para a nossa 7ª questão. Então a 7ª questão, que é a segunda questão de termoquímica, alternativa D de dromedário, beleza? Vamos para a nossa 3ª questão de termoquímica, então uma questão que vai falar sobre lei de Hess. Essa é uma questão extremamente interessante, porque ela, enfim, tem uns valorezinhos meio difíceis, tals, mas vocês vão entender, eu espero pelo menos que vocês entendam aí perfeitamente o nosso raciocínio, tá certo? Então olha lá, o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gus é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono gasoso é utilizado para reduzir o FeO, conforme a equação abaixo. Então, olha só, ele está te dando essa equação e ele vai fazer o seguinte, ele te dá 3 semi-reações para você calcular o ΔH dessa reação. Então, qual é a primeira ideia? Talvez eu vá usar a lei de Hess aqui, eu não tenho certeza. FeO está em alguma das reações aqui? Você encontra na segunda reação, certo? Bacana. CO, está na primeira, tem na segunda e na terceira. O ferro está na primeira, olha só que bacana. E o CO2 está na primeira, na segunda e na terceira. Bom, então, se todas as substâncias estão aqui, dá para usar a lei de Hess. O que eu vou começar? Pelo FeO. O FeO está na segunda equação.
Ele está do mesmo lado, então a segunda equação a gente vai manter do jeito que está. Só que aqui ele tem 3 e aqui eu tenho 1 só. Então, para 3 virar 1, eu preciso dividir por 3 a equação. Então, eu vou pegar essa equação inteira e vou dividir por 3. Presta atenção no tio. 3FeO vai virar FeO. 1 CO2 vai virar 1/3 de CO2. 1 Fe3O4 vai virar 1/3 de Fe3O4. E 1 CO vai virar 1/3 de CO. O ΔH da reação vai continuar com um sinal negativo, mas eu vou dividir por 3, então vai virar menos 12. Beleza? Então a primeira equação eu mantive a posição e multipliquei e dividi por 3. Vamos olhar agora o CO. O CO aparece em várias, então qual é a dica do amigo? Pula, vai para o ferro. Ferro está na primeira equação. A primeira equação, o ferro está nos produtos aqui também, então eu vou manter essa equação, não vou precisar inverter. Só que o que eu vou fazer? Como é que eu faço para 2 virar 1? Eu vou dividir por 2 todos os coeficientes. Então, Fe2O3 dividido por 2 vai dar meio de Fe2O3. Mais 3CO dividido por 2 vai dar 3 sobre 2 de CO. Aqui eu tenho 2 ferros, eu vou dividir por 2, vai dar 1 ferro. Aqui eu tenho 3CO2, vai dar 3 sobre 2 de CO2. Como eu mantive a equação, vou manter o sinal do ΔH, só que eu vou dividir por 2, então vai dar menos 12,5. Tá certo? Agora, crianças, o CO2 aparece em todo lugar. Putz, professor, o que eu faço com a equação 3? Calma. A gente não quer desaparecer com o Fe3O4 daqui? A gente não quer desaparecer com o Fe2O3 daqui? Vocês estão percebendo que eu tenho Fe3O4 e Fe2O3 aqui? Então, ó, o Fe3O4 aqui está nos produtos, aqui ele está nos reagentes, está no jeito para poder cancelar. Então, essa equação eu vou manter. Agora vem o pulo do gato. Como é que eu faço para 2 virar 1/3? Puta, peraí, 2, eu quero que vire 1/3. O que eu preciso fazer com esse número 2? Perfeito, você vai dividir por 6. Porque 2 dividido por 6 é 1/3. Então, essa equação você vai dividir ela inteirinha por 6. Ai, meu Deus, não, calma, não desespera. Simplesmente faça o processo. 2 sobre 6 dá 1 sobre 3. Então, aqui eu vou ter 1/3 de Fe3O4. Mais 1 de CO2 dividido por 6 vai dar 1/6 de CO2. O que eu vou ter do outro lado aqui? 3 dividido por 6, 3 sobre 6... vai dar a mesma coisa que 1 sobre 2 de Fe2O3. Uai, porque 3 sobre 6 é igual a meio. Sim ou não? Muito obrigado. E 1 de CO vai dar 1/6 de CO. Bom, o ΔH aqui eu vou manter positivo, só que agora eu vou pegar esse 47 e vou dividir por 6. Então, 47 dividido por 6 dá 7,8. 7,8. Tá certo? Só com essas informações eu poderia calcular o ΔH. Mas agora eu vou ver se dá para realmente cancelar, para ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui, tá? Então vamos lá. Crianças, prestem atenção. 1/3 de Fe3O4 cancela com 1/3 de Fe3O4. Meio Fe2O3 cancela com meio de Fe2O3. Agora a gente vai pegar o CO2. 1/3 mais 1/6. Bom, então vamos lá. 1/3 seria 2/6, né? Mais 1/6 dá igual a 3/6, tá certo? 3/6 de CO2 desse lado e eu tenho 3 meios. Bom, como que eu faço para isso aqui virar na base 6? Então aqui eu tenho, na verdade, ao invés de 3/6, eu tenho 9/6. Certo? Porque, é só multiplicar por 3 em cima e embaixo. Bom, 3/6 menos 9/6 dá 6/6 desse lado. 6/6 é 1, então você vai cancelar esse CO2 e vai sobrar um CO2 aqui. Mesma coisa com o CO, 1/3, 1/6, 2, mesma coisa, né? Ó, cancela aqui e aqui, aqui sobra 1. Soma tudo que sobrou, FeO mais CO, formando Fe mais CO2. Chegamos na equação que eu queria. Agora eu vou fazer essa conta, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, 7,8 menos 12,5 menos 12
que vai dar menos 16 aproximadamente, né? Menos 16,7. Então, a gente pode aproximar isso para menos 17, que é a alternativa B de Brasil, na questão de número 8. Então, questão 8 de termoquímica, a terceira questão de termoquímica, alternativa B de bola, tá certo? Lembrando que se você quiser acessar as nossas outras aulas, por favor, você acesse a nossa playlist do bloco 4 e tem aí os últimos vídeos publicados, são esses da revisão 2019, pode acessar a revisão 2018, enfim, acessem as revisões que vocês com certeza vão ter aí bastante sucesso no Enem, tá certo? Bom, crianças, vamos lá para a nossa próxima questão aqui. Então a gente tem o seguinte, ó, o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Então tá dada a equação química e ele te dá duas semi-reações. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cá, C2H2 está aqui, C6H6 está aqui, tenho todos os produtos, né, tem todas as substâncias nas equações dadas, então posso usar a lei de Hess. Na primeira equação eu tenho C2H2, está do mesmo lado, então eu vou manter, só que eu preciso de 3, aí que só tem 1, então eu vou multiplicar por 3 a primeira equação. Vamos fazer o que? Vai dar 3C2H2 mais 15,5 de O2, formando 6CO2 mais 6H2O. Como eu multipliquei tudo por 3, vai dar menos 310 vezes 6, vai dar vezes 3 não, né? Vezes 3, certo? Que eu me empolguei, porque eu vi 6 aqui. Vezes 3 dá menos 930, beleza? A de baixo tem o C6H6, tá em lados opostos, então essa aqui eu vou inverter, certo? Eu vou inverter, mas está na mesma quantidade, então eu vou multiplicar por 1. Vamos inverter essa equação aqui, ó. Tudo que é produto vira reagente. Então, ó, 6CO2 mais 3H2O. Tudo que é reagente vira produto. C6H6 mais 15,5 de O2. Como eu inverti a equação, eu inverto o sinal do ΔH. Vai dar mais 780. Bom, aqui a gente tem 6CO2 cancela com 6CO2, 3 águas com 3 águas, 15,5 de O2 com 15,5 de O2. O que me sobrou aqui? 3C2H2 virando C6H6. E aí eu vou fazer essa conta que vai dar menos 930 mais 780. E a gente vai ter aí como um ΔH dessa reação menos 150. E a gente tem aqui a alternativa B de Brasil novamente. Então na questão 9, a alternativa correta B de Brasil. Certo? Última questão de termoquímica dessa nossa revisão, segunda aula de revisão de fisicoquímica, é a quarta do projeto. Então a gente tem aqui uma questão do Enem 2015, o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada vez mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água líquida, ou de água no estado gasoso, para água no estado líquido. A variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa é... Então olha só que interessante. Ele te deu esse caminho e te deu esse caminho. Mas o que ele quer como resposta é o bioóleo resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Na verdade, o que ele quer é este caminho aqui. Tá certo? Então, que conta que você tem que fazer? Pô, o ΔH1 menos o ΔH2, concorda com o tio? Porque se você pegar isso e tirar isso, sobra exatamente isso. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 18,8 menos 2,4. Então, você vai ter menos 18,8 mais 2,4. Você vai ter aqui menos 16,4. Tá? Isso é esse pedaço aqui, ó, menos 16,4. Só que a gente viu que isso aqui é para 1 grama de bioóleo. Ele quer para 5. Então, se para 1 grama de bioóleo você tem uma liberação de menos 16,4 kJ, para 5 gramas você vai ter X
E aí você vai pegar 16,4 multiplicar por 5, dá 32, né? Vai dar menos 82, que é a alternativa C de camelo. Então a nossa questão 10, alternativa C. E com isso nós chegamos, infelizmente, ao final de mais uma aula de revisão aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, por favor, indique esse canal para outros amigos seus, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se gostou da revisão, clique no botão joinha, dê uma curtida nessa aula, é bem importante para o canal. E se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube, que eu faço questão de ler e tentar, na medida do possível, responder, beleza? Crianças, por aqui eu me despeço de vocês, agradeço muito a atenção e digo beijo, tchau!